A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo. Que a graça do Senhor possa te alcançar e que você possa ver o manifestar da glória do Senhor. É interessante quando nós passamos por experiências com Deus. É muito interessante, sabe por quê? Porque nós chegamos mais perto do reino dele. Você se aproxima mais de Deus quando você tem experiências com Ele. Você entende que Deus, Ele é com você, que Ele existe, que Ele é real e que Ele faz. A gente entende, quando a gente tem experiências, milagres para contar, experiências de vida com Deus, a gente entende que é real. Ele está presente. O Espírito Santo de Deus está presente. E eu quero ler uma passagem interessante no Evangelho de João, que fala sobre o Espírito Santo de Deus. E eu estava meditando nesta palavra porque às vezes a gente lê a palavra, estuda a palavra e esquecemos de muita coisa porque são muitas informações. Mas aqui Jesus ele está falando de uma coisa que nós precisamos entender, que o Espírito Santo, ele não é só o nosso consolador. Ele nos relembra daquilo que nós lemos, daquilo que nós escutamos, e ele nos instrui naquilo que nós devemos fazer. O que vamos fazer, ele é o nosso instrutor. Jesus ele está falando assim, em João 14, 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quando você depara com o Velho Testamento, você entende que o Espírito Santo, ele atuava. Tem muita gente que fala assim, mas o Espírito Santo só começou a atuar no Novo Testamento, a partir da Nova Aliança. Não. O Espírito Santo, ele atuava no Velho Testamento. Ele atuava na Antiga Aliança, né? Depois passou a Nova Aliança, fez tudo novo. Só que havia uma diferença, como o Espírito de Deus atuava no Velho Testamento e como ele passou a atuar no Novo Testamento. Quando você vai estudar a palavra de Deus e você se depara com homens e mulheres usados por Deus, eles eram usados através do Espírito de Deus. O Espírito Santo os usava. O Espírito de Deus é que concedia a eles dons, talentos, força, capacitação. Então você vê a história, por exemplo, de reis, de profetas, profeta Elias, o profeta Eliseu, o rei Davi. Quando você vê lá aquela passagem que quando Saul pecou contra o Senhor e a atitude de Saul já não estava agradando o coração de Deus e Deus decide tirar aquela função da mão de Saul e passar para a mão de outra pessoa que era Davi. E você entende que o espírito que atuava na vida de Saul saiu de Saul e passou a atuar na vida de Davi. Daquele dia em diante que Davi foi ungido, porque o significado da unção é a unção do Espírito, o dia que aquele óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, através do profeta Samuel, ele foi ungido, ele foi escolhido para cumprir aquela função que Deus havia designado para ele. Então o Espírito do Senhor se apossou de Davi e o Espírito do Senhor saiu de Saul. E é interessante você entender que quando esse Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, entra da parte do Senhor também um espírito maligno e aquele espírito maligno atormentava. Então você entende que o Espírito de Deus atuava como atua nos dias atuais. Mas há uma diferença. Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai entender que lá no livro de Atos está falando sobre uma cena que até hoje, né, o Espírito Santo, ele opera, ele faz. Se eu tenho esse dom de pregar a palavra, porque não é a Sirlene que sabe ou que é mais entendida sobre o assunto, não, porque Deus derramou sobre mim o Espírito dele
e concedeu aos homens dons, talentos. Então eu tenho um dom, você tem um dom. E através desse dom, o Espírito Santo nos usa. Eu, quando estou aqui pregando a palavra para você, eu não conheço você. Eu não sei da sua vida. Eu não sei dos seus dilemas, aquilo que você vive no seu cotidiano. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Então, o que ele faz? Quando nos momentos mais difíceis, mais angustiantes, eu quero ouvir Deus falar comigo. Então, o que eu faço? Eu ponho uma mensagem, ou eu vou ler a palavra, mas de alguma forma o Espírito Santo vai falar naquilo que eu preciso ouvir. Ele vai me instruir naquilo que eu preciso ser instruído. Aí você observa que no livro de Atos está falando sobre a descida do Espírito Santo. E você entende que no Novo Testamento, aquilo que não era tão operante no Velho Testamento passou a acontecer no Novo Testamento. Você entende que no Velho Testamento o Espírito Santo atuava, mas não da mesma forma que atua nos dias atuais. Porque havia pessoas específicas, pessoas que Deus havia ali escolhidos para que o Espírito dele atuasse. Havia os profetas que Deus escolhia para que o Espírito dele atuasse. Havia reis que Deus levantava onde o Espírito dele atuava. Você entende que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse dia? Mas, a partir do momento que Jesus, ele fez tudo, aquele sacrifício todo, por amor a mim, por amor a você, ele garante para os seus discípulos, ele garante para o povo que ele iria, mas ele deixaria conosco o Consolador. E você observa que no capítulo Atos 2, 17, 18, fala assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você observa a atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Esses dias aqui, que foram profetizados no livro de Atos dos Apóstolos, é o que acontece, é o que está acontecendo. Nós profetizamos, nós temos visões, nós vemos o manifestar da glória de Deus. Você vê a presença do Espírito Santo constantemente falando conosco, nos orientando no caminho que nós devemos seguir. Então, eu li essa palavra para você, porque Deus quer te instruir, e isso é fato, não tem como você fugir disso. Quando você pede ao Senhor para Ele te ajudar, Ele vai fazer com que o Espírito dele conceda a você um caminho aonde vai levar a Ele. Ele não quer que você desvie desse caminho. Ele não quer que você pegue atalhos. Ele quer que você vá em direção àquilo que Ele já fez ou que Ele já orientou você a fazer. Aí, no Velho Testamento, você vê homens e mulheres sendo usados, mas nem todos aqueles que queriam ser usados eram usados. Eles eram escolhidos, específicos da parte de Deus. Mas isso, hoje, você pode ser usado. Você tem o Espírito de Deus. Porque aqui está nos garantindo que toda a carne, que todos os filhos, que todas as filhas, eles profetizariam. Nós estamos vivendo neste tempo. Você tem aí, de Deus, da parte de Deus, o Espírito de Deus atuando na sua vida. É Ele que lembra você, é Ele que orienta você. Sabe quando você vai fazer uma prova e quando você estuda, aí chega lá, dá um branco, você esquece tudo, você não se lembra de nada? Pois é, sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele nos lembra daquilo que um dia nós estudamos. Ou você acha o que o livro, a Bíblia, com 66 livros, ela foi escrita entre 1500 a 1400 antes de Cristo. Depois que Cristo veio, ela foi escrita entre 100 anos passados depois de Cristo. Ou seja,
Quantos anos se passaram para que a Bíblia fosse escrita, para que esses livros aqui fossem escritos e atuantes nos dias atuais? Eu quero dizer uma coisa para você: somente o Espírito Santo é que pode operar desta forma, é que faz lembrar o homem de toda a situação. O Espírito Santo, ele lembra você dos seus pecados, ele lembra você que você tem que consertar, ele lembra você de que você tem que mudar, ele lembra você que você tem que buscar os teus sonhos, ele lembra você que você tem que buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele está ali fazendo você lembrar da palavra de Deus. Esses homens que escreveram a palavra, que escreveram 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, foram pessoas que foram orientadas pelo Espírito, que foram lembradas pelo Espírito, porque se não fosse, não lembrariam de nada. Tem cenários aqui que aconteceram tantos mil anos e eles foram escrevendo. O Espírito Santo foi trabalhando. Então, o Espírito Santo sempre atuou. Ele faz parte da Trindade, a terceira Trindade. Ou seja, tem a primeira, Deus, Pai e Filho. Deus, Pai, né? Deus, Pai, Filho, Jesus, Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Então, ele opera, sempre operou. Na criação do mundo, lá estava ele. A palavra fala que ele pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava, ou seja, ele estava lá. Ele estava lá. Só que acontece uma coisa, as pessoas esquecem. Ela fala, não, mas não existia o Espírito Santo no Velho Testamento? Existia. Mas não atuava tanto como atua nos dias atuais. Por que ele atua tanto nos dias atuais? Porque ele quer trazer para o povo, para a igreja. Sabe o quê? Arrependimento. Arrependimento. Conserto. É por isso que ele derramou sobre toda a carne o Espírito dele. Para quê? Para que houvesse a expansão do Evangelho. Houvesse a palavra de Deus sendo anunciada por todo mundo. É isso que ele faz nos dias atuais. É por isso que ele opera tanto. Porque ele sabe que o inimigo, ele também opera. Ele sabe que o inimigo também trabalha. É por isso que ele tem que atuar nos corações para que haja arrependimento, salvação. E o Espírito Santo, ele fala com você. Se você abrir os teus ouvidos e estar atento à voz de Deus, ele vai falar com você. Ele vai te instruir. São decisões que muitas vezes temos que tomar, que nós não sabemos o caminho. Mas se nós buscarmos orientação no Espírito de Deus, ele vai nos orientar. Porque Jesus estava dizendo, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. O Pai enviará em meu nome. Ele vai te ensinar todas as coisas. Não está dizendo aqui, gente, só da palavra, não. Jesus estava dizendo, ele vai te ensinar todas as coisas. Quantas coisas na minha vida, sabe o que? Eu aprendi através do Espírito Santo. Ele me ensinou, não foi ninguém não, foi o Espírito Santo que ensinou-me. Então ele vai te ensinar o que você deve fazer em todas as coisas. No seu casamento, né? No seu matrimônio, no seu relacionamento com os filhos, no trabalho onde você está, na igreja onde você é membro. Ele vai ensinar você a agir de forma correta. Ele vai instruir você a você entender o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de calar, o momento certo de esperar, o momento certo de ir atrás. Ele te orientará. Jesus estava dizendo, ele vai te ensinar. Não é uma, não é duas coisas, não. Todas as coisas. Ele vai fazer você lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Já viu quando você estuda, aí quando você quer lembrar, você não lembra? Peça ao Espírito Santo para te lembrar, para ver se ele não vai te lembrar. Ele lembra você. É por isso que você tem que ler a palavra. É por isso que você tem que meditar na palavra, dia e noite, medita na palavra. No dia e noite, assim, 24 horas por dia, não. Um momento que Deus sabe que você tem a sua vida, que você tem aí as suas coisas para fazer. Mas se eu posso de manhã, eu vou meditar de manhã. Se eu posso à noite, eu vou meditar à noite. Mas eu vou tirar um tempo para
estudar a palavra, para ler a palavra, porque nos momentos que eu precisar de uma resposta, que eu precisar agir, e eu não souber agir, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai lembrar, na palavra dele, o que eu devo fazer. É interessante isso, porque Deus não nos deixa desamparado. Ele nunca nos deixou desamparado, sabe? Você observa que os livros, eles foram organizados, os livros da Escritura Sagrada, eles foram organizados. Aí você pega o livro de Jó e o livro de Gênesis, o livro de Jó, ele foi o primeiro a ser escrito. Depois veio Gênesis. Aí eu penso para você, imagina se colocasse o livro de Jó na frente do livro de... deixasse o livro de Gênesis para o meio e o livro de Jó o primeiro livro da Bíblia. Não seria harmônico, as pessoas não entenderiam, sabe? Porque o Velho Testamento está falando da origem da humanidade, Gênesis está falando da origem da humanidade. Como é que você coloca lá no meio da Bíblia e as pessoas vão entender a origem? Então, eles começaram a trabalhar em cima dos livros para que as pessoas entendessem o rumo da história, né? E é interessante isso. Por quê? Porque até nisso, Deus faz a pessoa facilitar a sua vida. Deus cria a escritura, Deus faz com que escreva os livros, Deus faz com que sejam alcançados para inúmeras pessoas. Para quê? Para as pessoas entenderem a criação dele, a origem da humanidade, a história do povo de Israel, a promessa da vinda do Messias. Aí chega o Novo Testamento, lá vem o Messias, Jesus Cristo, o atuar dele aqui na terra, a forma como ele morreu, como ele ressuscitou, como o Espírito dele veio nos consolar, tudo isso, Deus fazendo, sabe o quê? Facilidade para você entender que você só fica equivocado, você só fica enganado se você quiser. Você só vai para o erro se você quiser. Você só vai para as coisas fáceis se você não gosta de atuar nas coisas difíceis. Por quê? Porque é nas difíceis, eu sempre falo, que você tem a recompensa maior. Então o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Eu vou te lembrar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir e eu vou te mostrar o que você deve fazer. O Espírito Santo de Deus está falando aqui, eu vou te ensinar. Tem coisas aqui, estou falando de talentos, que não foi desenvolvidos, que está parado, estagnado. Deus está falando assim, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Você vai desenvolver, porque é Ele que vai atuar na sua vida. Tem coisas na nossa vida que nós nem sabemos por onde ir. Fala sério que não é assim. Não tem momentos na sua vida que você nem sabe qual o caminho que você deve tomar? Você tem um caminho para tomar, mas você não sabe qual e nem sabe como deve tomá-lo? Mas o Espírito de Deus, o nosso Deus, Ele está dizendo para você, eu vou te ensinar todas as coisas. Vai para o teu quarto falar com Deus. Vai pedir a Ele orientação, se oriente no Espírito de Deus. Quer ter sucesso na vida? Quer progredir na vida? Se oriente através do Espírito de Deus. Moisés um dia ele estava cansado, muito cansado, sobrecarregado, uma liderança, tudo na cabeça dele. Aí Deus fala para ele, olha, separa 70 anciãos, porque esses anciãos vão ajudar você. Aí ele vai lá e faz aquilo que o Senhor estava falando, né? Aquilo que Deus mandou. E Deus fala para Moisés, olha, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti. Olha a atuação do Espírito de Deus. Eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, Moisés. E eu vou pôr sobre esses homens o mesmo Espírito que está em ti. E eles vão ajudar você a levar a carga do povo. Você não vai levar sozinho. Aí, aquele mesmo Espírito que estava sobre a vida de Moisés, naquele tempo, o Senhor desceu numa nuvem e falou assim, falou a Moisés, estou tirando do teu Espírito e estou colocando nesses 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre aqueles 70, eles começaram a profetizar.
A palavra diz que depois disso eles nunca mais profetizaram. E você observa que nos dias atuais você pode profetizar. E isso não cessa. Porque quanto mais você busca Deus, mais você tem poder de Deus. Quanto mais você busca a presença do Espírito Santo, mais você vai profetizar. Mais você vai falar em línguas. Quanto mais você busca Deus, mais você recebe dele. E o que é o mais dele? O Espírito de Deus na sua vida. Você não precisa de mais nada. Porque eles profetizaram e depois daquele dia nunca mais aconteceu. Não atuava tanto como atua hoje. Você só não tem a presença do Espírito Santo de Deus se você não quiser, porque você pode tê-la. Você pode buscar o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Ele vai te visitar. Ele quer ser o seu melhor amigo. Seja um amigo do Espírito Santo. Deixa ele ser o seu amigo. Não tem amigo melhor do que o Espírito Santo. Ele entende você. Ele entende as suas queixas. Ele entende a sua dor. Trata o Espírito Santo como seu melhor amigo e você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida espiritual com Deus. Como é que você vai sair, sabe o quê? Dessa lerdeza. Sabe quando a pessoa é lerda espiritual? O mundo está caindo na cabeça, está tudo ruim em casa, mas não tem uma atitude diante de Deus para mudar aquilo que está mal. Você quer ter uma vida cheia de Deus? Busca então a Deus. Para de buscar no homem aquilo que o homem não pode te dar, porque ele não pode te dar nada, mas Deus pode te dar todas as coisas, porque ele é dono de tudo. Está vendo que a sua vida espiritual está aí, derrotada, acabada, destruída, mas está parado no tempo, esperando o quê? A morte da bezerra, como se diz? Não, eu não estou aqui para esperar a morte, eu estou aqui para ter vida, e a palavra fala assim, e vida em abundância. E aonde que eu consigo isso? No Senhor. Josué então fica assim, que é isso? Esse povo profetizando? Aí Josué chega lá em Moisés e fala, Moisés, repreende eles. Isso não é normal, porque eles não achavam que era normal. Só tinha uma pessoa específica que podia fazer isso. Quem? Moisés. Sacerdote Arão. Mas quem são esses 70 para profetizar? Proíbe-os de fazer isso, Moisés. Aí sabe o que Moisés diz para Josué? Tens tu invejas de mim? Ou tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Tomara que todos profetizassem, tomara que todos fossem usados, tomara que todos fossem cheios do Espírito de Deus. Quem sou eu para proibi-los? Nós estamos vivendo no tempo da graça, gente. Favor imerecido, mas estamos recebendo esse favor da parte de Deus. Você já viu que quando você acorda, você tem a oportunidade de ler a palavra? Você tem a oportunidade de orar ao Senhor, de falar com Deus? E quando você morrer, essa oportunidade acabou. Às vezes eu fico pensando assim, gente, como é que será? Morre, depois eu não posso mais ler a palavra, eu não posso orar, não. Porque quando você morre, e se você está em Deus, você morre em Deus, você estará em Deus. Então você não vai precisar mais da Bíblia, você não vai precisar mais orar, porque você já está em Deus. Você tem a oportunidade hoje de mudar a sua vida espiritual diante de Deus. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa de oração, uma pessoa de compromisso com Deus. Uma pessoa que quer mais estar cheia do Espírito, porque Atos está falando. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você pode profetizar, você pode ter visões, você pode ter sonhos, você pode ter revelações. Deus pode falar com você como fala comigo. Deus pode revelar para você como revela a mim. Deus pode te usar como Deus me usa. Você pode ser cheia do Espírito Santo se você quiser ser cheio. O que está faltando? Sabe aquela preguiça espiritual, preguiça de tudo? Eu quero dizer para você, se você tem o Espírito de Deus atuando na sua vida, você não irá fracassar. Se Ele é o seu melhor amigo, Ele sempre vai te aconselhar. E para o teu próprio bem.
Porque às vezes tem amigos que não nos aconselham como deve ser, porque é homem, é falho, é carne, erra. Mas não, o Espírito de Deus não erra. Ele não foi, ninguém o criou, ninguém fez Deus. Ele existe. E ele sabe o que é o mundo, ele sabe o que é você, ele sabe o que você precisa, ele conhece você muito bem. Só que nós paramos muitas vezes e deixamos de buscar o que de fato deveríamos buscar: a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito dele na nossa vida. Quando você vê aqueles homens renomados, mulheres usadíssimas, quero falar, já comentei uma vez em uma pregação daquela pregadora que só pregava sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a Catherine Kuhlman. E aonde aquela mulher entrava, nas cruzadas evangelísticas que ela fazia, as pessoas saíam curadas, aleijados andavam, cegos viam, doentes eram curados, pessoas transformadas, libertas. E ela pregava sobre o Espírito de Deus. O preço da unção do Espírito. A gente, para ter a unção de Deus, tem que ter um preço a ser pago. Se você quer ser usado por Deus, você tem que pagar um preço. Se você quer ver o poder de Deus se manifestar através da sua vida, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de renúncia. Porque senão você não vai ver Deus. Você não vai ver o manifestar dele. Jesus estava dizendo para nós, porque a palavra é para nós, que o Espírito dele, ele ia nos ajudar, ele iria nos orientar. E o que acontece hoje é que ele está atuando. O que você quer da sua vida? Ser orientado pelos seus próprios pensamentos, conceitos, ideologia? Ou você quer ser orientado pelo Espírito de Deus? Deus fala com você. Eu sei que em cada mensagem que você ouve, desses homens e mulheres de Deus, Deus está falando com você. Sabe aquele momento que você precisa de uma palavra e ninguém sabe o que você está passando, mas quando você ouve, a palavra é para você? E você acha que é o quê? É coincidência? Não. É o quê? É Deus falando. É o Espírito Santo conversando com você. Então para de esperar. Para de confiar, sabe? No homem. Não dependa só do homem. Não. A sua dependência primeiramente tem que ser em Deus. Sempre em Deus. E Deus vai usar as pessoas para te ajudar. Porque cada um de nós precisamos um do outro. Até porque se Jesus pensasse de outra forma, ele não tinha chamado os seus discípulos. Ele tinha caminhado, andado sozinho. Por quê? Porque ele era uma pessoa... Jesus, ele era muito inteligente. As pessoas paravam para ouvir. Até você ver quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi curar um coxo de nascença. E a partir do momento que aquele coxo foi curado, eles começaram, o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, eles começaram a pegar contra Pedro. Eles pensavam que depois que Jesus tivesse morrido, acabou essa história. Mas Pedro continuou ainda levando o evangelho de Jesus e fazendo os mesmos milagres que Jesus fazia. Só que chegou um momento que eles pediram, eles foram buscar Pedro e João e colocaram diante do sinédrio para interrogá-los. E eles foram, e eles se apresentaram diante lá dos escribas, do sumo sacerdote, estava lá Anás, Caifás, João, Alexandre, todos aqueles da linhagem do sumo sacerdote, aqueles homens cultos, letrados. E Pedro era leigo, gente. Pedro era pescador. A vida de Pedro era pescar. Ele não tinha tempo para estudar. Sabe quando você passa muito tempo em uma profissão, você não consegue investir em outra coisa porque é a tua profissão. Você está ali, mesmo que você queira, você não tem tempo. Era a história de Pedro. Pedro não tinha tempo para investir nos estudos. Mas esses homens sacerdotes aqui, a vida deles era estudar, era ler. Aí eles vão interrogá-los. Põe eles de frente a eles, Pedro e João, e pergunta para eles assim: com que poder
ou em nome de quem fizeste isso? Aí a palavra fala assim que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não teme. Você não teme. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você não tem temor dentro de você. Estou falando no sentido de medo. Você não tem medo. Se Deus te mandar falar com o presidente da República, entregar um recado para o presidente da República, você vai, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se Deus te dá uma revelação, entregar para uma pessoa importantíssima no local onde você está, mas você está cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Não sou eu, é Deus. E Deus está acima de tudo e de todos. E Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Aí ele olha para aqueles homens e fala: autoridades do povo, anciãos que aqui estão, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado. Vocês estão nos interrogando por uma coisa boa, mas nós vamos dar uma palavra. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós, mesmo que vocês não aceitem. O Espírito Santo falando através da boca de Pedro. Mesmo que vocês não aceitem, mas ele foi curado no nome de Jesus. Esse Jesus, ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E deixa eu falar uma coisa para vocês, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra diz que aqueles homens, sacerdotes, letrados, ao verem a intrepidez de Pedro e João, e eles sabiam que eles eram homens iletrados, incultos, eles ficaram admirados. Aí sabe o que a palavra do Senhor fala lá em Atos 4,13? E reconheceram que havia eles estado com Jesus. Viram? Não tem como. Não tem como falar que esses homens não estavam com Jesus. Tem um Espírito de Deus na vida deles. Tem um Espírito de Deus. Iletrados, incultos, ou seja, não sabem de nada. E como é que estão falando com tanta autoridade? Quem é que capacita, meu filho? Quem é que vai te capacitar? Deus está falando para você, não temas diante deles, eu sou contigo. Eu te capacito. Eu é que te coloco nos lugares que você tem medo de estar. A capacidade não vem do homem, a capacidade vem do meu espírito. Eles olham para aquele homem foi curado. Eles não tinham nada que dizer em contrário. Pedem para que João e Pedro saiam do sinédrio. Aí eles começam a ter uma reunião entre eles. O que nós vamos fazer a esses homens? Porque na verdade manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E nós não podemos negar. Não tem como negar. Mesmo que a pessoa não queira aceitar, não tem como negar. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos capacita. Vai trabalhar em um lugar, o Espírito Santo vai te capacitar. Vai abrir a tua empresa, o Espírito Santo vai te capacitar. Vai pregar em um lugar, o Espírito Santo vai te capacitar. Vai orar por alguém, o Espírito Santo vai te capacitar. Vai fazer uma prova em uma faculdade, o Espírito Santo vai te capacitar. Vai entrar num relacionamento, o Espírito Santo vai te orientar. Vai comprar um carro, o Espírito Santo vai falar com você. Olha, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Vai comprar uma casa, ele vai falar se é bom para você ou não. Se o lugar é para você ou não.
Vai investir num terreno, ele vai falar para você se é ali que ele tem para você ou não. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Vai buscar mais de Deus. Vai buscar mais da presença dele. Vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Deixa de preguiça espiritual. Para de se apegar com as coisas naturais. Apega-se com o sobrenatural de Deus. Deus tem muito para encher. Deus vai encher você do Espírito Santo dele. Você vai ter autoridade. Você vai entrar nos lugares de cabeça erguida. Ninguém mais vai te deter, diz o Senhor. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Aonde Deus te mandar, você não vai temer. Aonde Deus pedir para você falar, você vai falar. Se Deus te colocar diante de um grande sinédrio, diante de homens letrados, cultos, você terá capacidade porque o Espírito Santo de Deus está com você. Eu lembro quando Deus falava comigo assim, olha filha, eu vou te colocar no meio de pessoas importantes, eu vou te colocar no meio de pessoas grandes e eu vou te ensinar a falar. Você vai falar porque eu vou te ensinar. Quando eu me deparo com pessoas, porque Deus tem me colocado no meio de pessoas grandes, importantes, aí eu fico olhando assim, Deus, o que eu vou falar? E o Espírito Santo fala comigo, eu vou te ensinar a falar. E quando eu abro a minha boca para falar, e a pessoa olha assim, e o Espírito Santo, olha, ela observando. Sabe por que ela está observando? Tipo, gente, mas eu não a conhecia, quem é? Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que fala. Ele te dá uma autoridade para falar. Ele te dá uma autoridade na tua postura. Que as pessoas falam assim, mas qual a faculdade que ela tem? Qual o doutorado que ela fez? Sabe o que é isso? É a força do Espírito. Ou você pensa que Davi, ele já nasceu rei? Não, não nasceu rei não. Ele foi o quê? Pastor de ovelhas, simples, trabalho difícil, fedorento. Ou acha que era um trabalho bom? Não. Mas sabe o que a palavra fala? Que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Gente, pensa num homem que destruiu tantos inimigos. Pensa numa autoridade que esse homem tinha. Quando Saul tinha o Espírito de Deus, Saul atuava também. Mas quando o Espírito saiu de Saul, quem era Saul? Ninguém. Nem era mais lembrado. Foi esquecido. Então eu quero dizer para você, que está me ouvindo, que vai me ouvir, que você não precisa temer. Vai buscar a presença de Deus. Porque o Espírito Santo quer atuar na sua vida. Ele quer tirar esses medos, esses traumas. Sabe quando aquela pessoa tem dificuldade de falar em público? Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de falar com uma pessoa porque tem vergonha? Deus vai tirar a tua timidez. Sabe aquela pessoa que tem medo de investir numa coisa porque acha que não é capaz para isso? Deus vai te dar capacidade. Vai buscar no Senhor. Vai buscar no Senhor. Enquanto você não sabe o que fazer, Deus sabe o que fazer por você. Então vai buscar nele. Enquanto você não sabe para onde ir, vai se orientar. Ele mostrará o caminho para você. Não precisa você ir atrás do caminho. Ele vai mostrar para você. Você vai ver a porta na sua frente e você vai entender que a porta é para você. Quantas vezes já me aconteceu isso? Não sabia o caminho, não sabia para onde ir. Deus, mostra-me. Fui buscar no Senhor e Deus colocou a porta. Sabe por que muitas pessoas hoje estão vazias? Sabe por que muitas pessoas estão deprimidas? Buscam tantas coisas, mas não buscam em Deus. Procura solução em toda parte do mundo, mas não procura no verdadeiro solucionador dos seus problemas. Deus, Ele soluciona tudo. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Deus. Soluciona tudo. Tudo. Mas a morte, até para a morte Deus tem saída. Ou você não sabe que tem a vida eterna. Se você não crê na vida eterna, você não crê na palavra de Deus. Até para a morte tem uma saída. Até para a morte tem uma saída. Se você não crê na vida eterna, você não acredita em Deus. Tem pessoas que se apegam, tantas pessoas que morreram, se apega, sabe? Fica lá lamentando. Mas morreu. Ou você confia que está em Deus, ou você não crê na palavra. Se Deus levou, se teve uma vida com Deus, e Deus levou, ela está em Deus. Por que você está se apegando ao que passou?
Guarda as boas lembranças, cabeça erguida. Diz o Senhor para você, está em mim. Se você não acredita na vida eterna dos teus parentes, dos teus amigos, da sua vida, a própria vida, você não acredita na palavra de Deus. Porque Deus nos garante a vida eterna, Ele nos garante a recompensa, Ele garante, sabe o quê? Que Ele vai nos galardoar, Ele vai entregar para nós o prêmio da recompensa. Ele vai dar um prêmio para você sobre tudo aquilo que um dia você fez aqui na terra por Ele. Eu não vou me apegar às coisas que já passaram, porque se já passou, porque Deus permitiu passar. Levanta a tua cabeça, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Fica cheio do Espírito, fica cheio do Espírito. Você vai ter autoridade. Deus vai te tirar, sabe da onde? De onde você está, daquele momento assim que você se sente derrotado, pessimista. Tem pessoas que são tão pessimistas, mas fulano deu certo, mas comigo não vai dar certo sim, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida que trabalha por você. Não sabe o que fazer? Vai orar, vai orar, vai orar. Deus está falando para você, vai orar. Não sabe o que fazer? Vai orar. Vai orar que Deus vai te dar a direção. A porta não está se abrindo, Silene. Vai orar. Vai orar. Deus está falando para você. Vai buscar o meu Espírito. Eu sinto a presença de Deus a falar essa palavra para você nesse dia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Não sabe o que fazer? Vai orar. Vai buscar a minha presença. Vai falar com o meu Espírito. Para de colocar coisas ruins na tua cabeça. Para desses pensamentos negativos. Deus está falando para você. Não sabe o que fazer? Vai orar. Tá tudo errado, tá tudo difícil, vai orar. Deus vai te dar uma solução. Ou você acha que para Deus alguma coisa é impossível? Responde para mim, há alguma coisa difícil para Deus? Não há. Não há. Não há. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. É tempo de você buscar mais a presença de Deus. Para de pensar só em você. Para de pensar só no seu problema. Começa a pensar nos problemas de Deus. Ou você acha que você passou por tudo isso por acaso? Deus quer te ensinar a ajudar também o próximo. Sabe quando a pessoa é egoísta? Só pensa nela. Só pensa no problema dela. Lembro de um testemunho de uma irmã que ela orava para casar. Aí ela era uma mulher de oração. As pessoas iam na casa dela para que ela orasse. Ela não queria orar. Ela se sentia, sabe o que? Incomodada. Não, eu quero orar pelo meu casamento. Ela só pensava nela. Ela passou anos e anos orando pelo casamento. Deus mandou? Não. Por quê? Porque ela era egoísta. O dia que ela esqueceu de orar pelo casamento dela e orar pelas pessoas, rapidamente apareceu um homem de Deus para ela. E até hoje, tantos anos casada, ela fala, é o melhor homem. Por quê? Porque ela orava só para ela. É meu problema, é a minha dificuldade. Aí ia uma pessoa lá que está passando por um problema muito mais difícil do que aquilo que ela estava pedindo, ela não tinha coragem de levantar a mão e orar. E ela tinha o dom de orar, dom de oração. Ela orava, sabe? O dom no Espírito, ela tem aquela coisa de orar todos os dias, orar. Mas ela só estava orando por ela. Ah, é? É egoísta? Tá bem, então vai orar, ora por você. Mas Deus não ouvia. Não ouvia. Então, tem coisas na nossa vida que a gente só pensa no nosso problema. Aí fulano chega para você e fala assim, olha, eu estou passando por isso. Você não tem coragem de abrir a boca e falar uma palavra de fé para a pessoa. Porque você está vivendo só no seu problema. Mas o Espírito Santo de Deus está falando aqui, nesse dia. E você está me ouvindo e você está entendendo o que Deus está falando com você. Para de pensar no seu problema. Para de ficar pensando só na sua dificuldade. Para de pensar só você na solução. Deus está falando, vai orar. E se alguém precisar, você tem muito para dar. Você está cheio do meu Espírito. E se você não tem, vai buscar porque eu vou te dar. Quando você pensar dessa forma e agir dessa forma, você vai ver. Você vai ver. Não precisa ninguém falar. Você mesmo vai ver como a sua vida vai mudar. Como você vai sair dessa depressão. Como você vai... Sabe aquela pessoa que está de cabeça baixa, mas de repente a luz brilha e a luz reflete no rosto dela e a fisionomia muda? Vai ser assim na sua vida. É uma palavra forte para você. É uma palavra de Deus para o seu coração. Se não sabe o que fazer, vai orar. Se não está cheia de Deus, vai buscar. Porque Ele vai encher você do Espírito dele. Ele vai te dar uma fortaleza que nem você mesmo vai entender. Sabe aquele espírito forte? Imbatível. Vem problema, deixa o problema vir. Vem dificuldade, deixa vir. Porque eu tenho o Espírito de Deus. É Ele
Ele que me faz vencer. Ele que me faz andar sobre as alturas. É o meu Deus que me capacita. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Esta é a palavra para você nesse dia. Não precisa de mais nada. Você está entendendo o que Deus está falando com você. Você está entendendo. Tem gente que não ora, tem gente que não jejua, tem gente que não busca Deus, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não quer nada, mas quer receber. Como é que você vai receber se você não está preparado para esse poder? Vai se preparar, vai buscar mais. Deus quer encher você, Deus quer encher esse vaso, mas você está rachado. Se ele encher, vai vazar tudo. Não tem como. Deus está falando com vidas aqui porque quer ter e não tem porque não busca. Não bate, não chama. Vai chamar por Deus, vai clamar por Ele. Ele está ansioso para te ouvir. E Ele está querendo te encher, Ele quer te encher. Ele está falando, eu quero te encher, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar. Deus está falando que eu vou mudar a sua vida espiritual. Você vai ser outra pessoa. Quem te viu antes, quem vai te ver agora, vai falar assim, quem é? Mudou mesmo. Está irreconhecível. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que está atuando na sua vida. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Muito mesmo, tá? Um beijo no coração. Amém.